Alô, som, gravação. Prezados irmãos, ouvintes, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Continua? Tá bom? Você sabe que eu estou meio ansioso? Hã? Nós também estávamos ali, parece que está tudo bem, mas daqui a pouco começa a dar uma ansiedade. Gera um certo medo? Sim. É o assunto de hoje. Tem novidade também de pai tocar violão, tem que tocar mais contrabaixo, né? Então, tocar o violão, o Felipe ajudou a gente ali, a gente chama de carrão, né? E a gente é mais o costume de estar todo mundo, aí parece que está reduzido, parece que a gente fica assim meio inseguro um pouco. Interessante, né? Pouca gente, era para a gente ficar mais sossegado, né? E aí, Felipe, posso começar? Amados irmãos e ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo um tempo, já desde o início do ano passado, em que as pessoas têm demonstrado muito medo das circunstâncias. Coisas estão acontecendo e vemos pessoas, inclusive pessoas que pareciam ter um grande domínio próprio, estarem demonstrando muita ansiedade, muita inquietação e muito medo. Mas o medo não é uma coisa do presente. O medo é uma circunstância da vida do ser humano e é uma condição histórica da vida do ser humano. Na verdade, cada ser humano tem, nas áreas da sua vida, um maior ou menor grau de medo. Em algumas áreas da minha vida, por exemplo, eu tenho mais segurança, mais confiança e menos medo. Em outras áreas eu já não tenho tanta segurança, autoconfiança. Consequentemente, eu vou me sentir um pouco mais perdido e por causa disso vou ser mais medroso. Você deve lembrar pela palavra de Deus que Adão, no jardim do Éden, quando foi confrontado por Deus, teve medo de encarar Deus. Ele mesmo disse, tive medo e me escondi de ti. Jó teve medo de passar por uma situação que acabou passando, aquela prova difícil, e ele mesmo confessou, aquilo que eu temia me sobreveio. Paulo, em certa época, disse que teve medo pela sua vida, e ele escreveu isso. E Pedro também. Quando Pedro foi desafiado por Jesus para andar sobre as águas, ele viu as agitações e teve medo e começou a naufragar. O medo é tão presente, meus amados, tão presente na condição humana, que Deus diz na Bíblia Sagrada, não temas, 365 vezes. Isso mostra que Deus reconhece que nós vivemos numa condição que, vez por outra, o medo há de se pronunciar e, com ele, trazer perigo para a nossa vida espiritual, para a nossa vida moral, nossa vida emocional e para nossas realizações na obra do Senhor também. Mas vamos lembrar, durante esse sermão, que Deus é quem diz, não temas. Abraão também passou por isso. Quando a gente olha Abraão, aquele homem tão consagrado, dedicado a Deus, com tanta confiança no Senhor, a gente diz, não, ele não se abalava. Não é verdade. Abraão teve medo e foi necessário que Deus trabalhasse na vida dele, lidasse com isso, para que Abraão também aprendesse a lidar com medo e pudesse continuar a sua vida com confiança nos planos do Senhor. E nós vamos ver aqui, nessa nossa palavra de hoje, que os resultados de se trocar o amor de Deus pelo medo são horríveis, são tenebrosos. Em contrapartida, os resultados de se trocar o medo pelo amor de Deus são maravilhosos, dão um grande senso de vitória, de realização para a pessoa. Convido os amados a ouvirem a leitura da palavra do Senhor, Gênesis capítulo 15. Hoje vão ser só 20 versículos, né? Para quem já está acostumado comigo aqui, ler 60 e tantos versículos numa aula, isso só para começar a aula, né? Fora que é a leitura durante a aula. Então hoje vai ser uma leitura curta, só de 20 versículos. Gênesis capítulo 5 diz assim: Depois destas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Abrão, não temas, eu sou teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: Ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos? E o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco? E Abrão prosseguiu: Tu não me deste filhos. Um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro.
Então veio-lhe a palavra do Senhor: ele não será teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será teu herdeiro. Então Deus o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar esta terra como herança. E Abraão lhe perguntou: ó Senhor Deus, como saberei com certeza que hei de recebê-la por herança? E Deus lhe respondeu: traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe-lhe todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada parte em frente da outra, mas não cortou as aves. Aves de rapina, porém, começaram a descer sobre os cadáveres dessa oferta, e Abraão as espantava. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e sobre ele vieram grande pavor e densas trevas. Então o Senhor disse a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para os teus pais, serás sepultado em boa velhice. Na 4ª geração tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Quando o sol já havia se posto e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades dos animais. E naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o grande rio do Egito até o grande rio Eufrates, terra do Queneu, do Quenizeu, do Cadimoneu, do Eteu, do Perizeu, dos Refaíns, do Amorreu, do Cananeu, do Gegazeu e do Jebuseu. Até aqui. Somente essa leitura curta para a apreciação dos irmãos. Nossa leitura começa dizendo depois destas coisas. Então, algo precedente ocorreu que é significativo para a análise deste texto, desse capítulo 15. Na verdade, vamos fazer uma recapitulação bem rápida, bem breve. Quando Deus chamou Abraão pela primeira vez, que ele morava lá na terra muito fértil, de bons negócios, no meio de toda a parentela, todos os amigos, dos vizinhos dele, todos conhecidos lá em Ur dos Caldeus, de alguma maneira o medo já se manifestou na vida de Abraão. Claro, já era uma inquietação, uma ansiedade, porque está tirando desse lugar onde ele se acostumou a passar aquelas décadas da sua vida com sua mulher e com todos os seus parentes e amigos. E era para ele caminhar para um local que Deus ainda ia mostrar, sem perspectiva de retorno para ali. Então o medo apareceu pela primeira vez, tanto é que Abraão fixou a residência no meio do caminho, em Harã, e ficou ali até o pai dele morrer. E aí Deus fez uma segunda chamada para ele e deu promessas maravilhosas para Abraão. Está registrado no capítulo 12 de Gênesis, dizendo que lhe daria uma orientação, descendência numerosa, grandes bênçãos, bens materiais. Abraão seria exaltado perante os olhos das nações e ele teria também sucesso ministerial. Gente, pense bem a sua vida, a minha vida. Se Deus fizesse promessas assim, pessoalmente para nós, garantindo todas estas coisas, tamanho sucesso na vida e na vida espiritual, não seria motivo para nunca mais a gente ter medo das circunstâncias? Mas o medo está ligado ao ser humano. Ainda que o ser humano seja um cristão convicto, ainda que ele ame com todas as suas forças o Senhor Jesus, seja uma pessoa operante na obra do Senhor, todavia o medo está correndo em paralelo com a sua fé. Não é porque a pessoa confia no Senhor e trabalha direitinho, ama o Senhor, que ele não vai ter medo em alguma ocasião da sua vida. Por isso, esta palavra deve servir para você. Você que está me ouvindo, assim como serve para mim também, perfeitamente. Há uma ocasião da nossa vida em que a gente se sente abalado pela perspectiva das coisas que estão ocorrendo ou que vão ocorrer, e o medo começa a tomar conta. A insegurança acaba por dominar a nossa vida, mesmo a palavra de Deus dizendo que nós não devemos andar ansiosos por nada, não devemos nos preocupar, porque Deus é quem tem cuidado de nós. Mas Deus conhece isso na nossa vida. Tanto é, como eu disse, Ele admoesta os seus servos 365 vezes na Bíblia: não temas. E ele, vendo essa condição na vida de Abraão, o grande amigo de Deus, né?
Um homem maravilhoso, o grande patriarca da nação de Israel, sentindo medo. Deus estava vendo isso desde o começo. E Deus não voltou atrás nas suas promessas? Claro que não. Então você não tenha o medo de Deus voltar atrás porque você está sentindo medo de alguma coisa. Não acrescente um medo ao outro. Se Deus tem promessas na sua vida, é claro que tem. Basta você permanecer na presença do Senhor, porque Deus é firme, Deus é a rocha eterna, Ele é estável, Ele não é abalado por coisa nenhuma, Ele é poderoso para garantir a você, a mim, o cumprimento da sua palavra e das suas promessas. Não acrescente um medo ao outro, confie no Senhor. Não tenha medo, portanto, de Deus desqualificar você e deixar você de lado, porque você está sentindo temor com relação a acontecimentos. Quantos cristãos agora estão temendo pelas suas vidas, pela sua segurança, pelo seu lar, sua família, por causa dessa pandemia? Eu acredito que está se cumprindo a palavra do Senhor Jesus, que diz que isso é só o princípio das dores. Essa deve passar, mas devem vir outras coisas. Eu estou dizendo isso para você sentir mais medo? Não. Estou dizendo para você sentir mais segurança, porque a palavra do Senhor Jesus está se cumprindo. O que Ele disse há 2000 anos está se cumprindo diante dos nossos olhos. Razão para nós aumentarmos nossa confiança e nos dedicarmos mais ao Senhor, independentemente das coisas que estão para acontecer com este mundo. E quando Deus veio falar com Abrão no começo da história que nós estamos lendo, Deus, vendo o temor de Abrão, disse: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, quer dizer, eu sou o teu protetor, o teu galardão será muito grande, como se dissesse: confie na minha palavra, confie em mim, vamos avante, porque você vai receber recompensa por causa da fé, da sua confiança em mim. E Abraão desnudou o seu medo nessa hora, escancarou o medo, dizendo: Senhor, o que é que o Senhor tem para me dar? Eu vou morrer sem filhos. Porque a tua promessa, Senhor, é uma grande descendência, as estrelas do céu, a areia da praia. Mas eu vou morrer sem filhos. O Senhor vai me dar o que então? Para justificar essa confiança em ti. Olha só, o medo, a que posição leva o ser humano diante de Deus? Apenas um homem amado por Deus e chamado por uma obra específica que mudou a história da humanidade, falando apenas este homem com o seu Deus e demonstrando todo o medo que ele estava sentindo, todo aquilo que estava assombrando o seu coração. Meu Deus, já que eu não tenho filho, já que o Senhor não me deu filhos, então eu vou pegar o meu servo Eliezer e vou adotar. Ele vai ser o meu filho, vai ser meu herdeiro. Deus disse: não, é filho natural, aquele que sair das suas entranhas é que vai ser o seu herdeiro. E aí veio a palavra do Senhor novamente, dizendo isto para ele, e Deus o levou para fora para mostrar: olha, se você puder contar as estrelas do céu, essa vai ser o número da sua descendência. Você faz ideia de como era o céu na época? Hoje nós temos muita poluição na Terra e a gente tem que apagar todas as luzes, a gente consegue ainda ver muita coisa no céu, quando tudo está escuro. Mas naquela época, a atmosfera limpíssima. Abrão saiu de noite para olhar o céu, no deserto. Deve ter sido uma visão muito maravilhosa, muito maravilhosa. Aquele céu totalmente pontilhado das estrelas brilhando a grande distância. Isso deve ter impressionado tanto esse patriarca. Talvez hoje nós não sintamos a mesma impressão por causa disso. A gente não consegue ver mais com a mesma clareza o céu. Mas Abrão sim. E Deus dizendo: se você puder contar, sua descendência vai ser desse jeito. Era um fortalecimento que ele estava dando a Abrão. Olha, minhas promessas vão se cumprir. Você vai ser, sim, o patriarca, a cabeça de uma grande nação de povo muito numeroso. E a Bíblia diz que Abrão creu no Senhor. E Deus o justificou por isso. Aqui é preciso fazer uma pausa para explicar. O fato de Abrão crer na palavra do Senhor não significa que o medo tinha sido removido do coração dele. Crer e confiar no Senhor é uma atividade lá do fundo do nosso ser, é do Espírito, é o nosso Espírito ligado com o Espírito do Senhor, crer e ter aquela comunicação com o Senhor. Mas o medo é uma condição da nossa alma, é preciso ser trabalhado por nós para que ele seja removido da jogada. E mesmo tendo passado por essa experiência, Abrão continuou tendo problemas com o medo.
Versículo 7, Deus lhe fala: eu sou o Senhor que tirei você lá da terra da Mesopotâmia para dar essa herança. E Abrão, novamente, diante de Deus: ó Senhor, como é que eu vou ter certeza que eu vou receber isso por herança? Você vai dizer assim, mas não é fácil, né? Ficar batendo boca assim com Deus porque está com medo, está temendo. Mas essa é a condição de Abraão, essa é a minha condição e a sua também. Ou vai dizer que você tem uma vida plena, 100% de vitórias diante do Senhor, que nunca aparece sequer um lampejo de dúvida, você nunca tem medo do que vai acontecer, você pode viver tranquilo, andar por qualquer lugar, ir por qualquer caminho que Deus mandar você e fazer tudo quanto Deus determinar para você, que você não vai ter a mínima preocupação. Vai ter, e tem. Porque isso faz parte da nossa vida e nós sofremos com isso. Como é que eu vou ter certeza, Deus, de que isso vai acontecer? Sabe de uma coisa? Algumas pessoas gostam muito e às vezes até demais de fazer provas com Deus. E Deus aqui está permitindo isso. Eu vou dizer para você o seguinte: eu não gosto muito de fazer prova com Deus. Eu acho que isso talvez seja um pouco de abuso em relação a Deus. Mas, se você está perto de entrar numa crise, se a dúvida está assolando a sua alma, se você está chegando às trevas, como Abrão estava chegando, é melhor você fazer prova com Deus e receber a confirmação, porque Deus é misericordioso, Ele quer ajudar você, do que você cair em dúvida e de ser derrubado por causa do medo. Então, não é bom a gente ficar fazendo prova com Deus, na minha concepção, mas é melhor fazer prova com Deus do que cair da fé. Nós precisamos nos assegurar no Senhor. E Deus propôs, como nós lemos, que Abrão trouxesse aqueles animais. Olhe só quando essa história começou. Começou durante uma noite, que Deus chamou Abrão para fora para ver as estrelas. Aqui nós já estamos durante o dia. Abrão foi lá, escolheu os animais, de acordo com os critérios que Deus estabeleceu. Talvez tenha chamado servos, eu não sei, para ajudar. Você faz ideia do que é pegar uma novilha de 3 anos de idade? É uma vacona grandona, né? Uma cabra, um cabrito, e cortar no meio cada um desses animais. Não, é um trabalho fácil, né? Então ele deve ter gasto muitas horas durante o dia para fazer isso, fazer um caminho em que metade do bicho ficava de um lado, metade ficava do outro lado, e assim todos os bichos, exceto as aves que foram preservadas por inteiro. E Abrão colocou ali do jeito que Deus queria que ele colocasse. E o dia foi passando. E nada de Deus falar. Ora, foi Deus quem pediu para fazer isso, mas Deus não vem, não se manifesta. Eu peço para Deus uma prova de que eu posso ter certeza do que Ele está dizendo, mas eu estou o dia inteiro aqui, eu estou acordado desde ontem à noite que Deus falou comigo, mas eu estou aqui. E aí começa a descer urubu, aves de rapina em geral, a concorrência, né? Porque a concorrência vem quando você tem um compromisso com Deus, mesmo sentindo medo, mesmo estando um pouco instável, mas a concorrência vem porque Satanás estava percebendo, aqui as aves de rapina tipificam os demônios. Satanás estava percebendo que Deus estava prestes a dar uma grande vitória para aquele homem, assim como acontece na minha vida e na sua vida também. Quando Deus pede alguma coisa para você e se prontifica em fazer, você corre para fazer aquilo que Deus está mandando, você já sabe, Deus também sabe, e o inimigo também sabe que a vitória está chegando, porque nosso Deus é o Deus que concede a vitória para aquele que confia nele. E o inimigo vai bater em cima. E Abrão não podia sequer descansar, porque as aves vinham, imagina, né, aquela carne fresquinha, sangue escorrendo, e aquele bando de aves tentando pousar, e aquele senhor idoso, sei lá, devia ter quantos ali, uns 90 anos, talvez, um pouco menos, enxotando as aves, já cansado, porque estava acordado desde a noite anterior, e o tempo passando e nada de Deus falar. Esse esquema de abrir os animais para que alguém passasse no meio, era uma espécie de contrato que era feito na antiguidade. As pessoas queriam celebrar um contrato, então sacrificavam o animal, e as duas pessoas passavam pelo meio, o contrato estava selado com sangue, com a morte de um animal. E Deus usou essa figura para celebrar um contrato com Abrão. Mas só que Deus não aparecia. Se Abrão já estava com medo antes disso, estava cobrando algum sinal de Deus, como se dissesse: meu Deus, eu confio na tua palavra, mas eu estou percebendo que só a palavra agora não adianta, eu preciso de algo material, algo para me assegurar, para eu poder me sustentar na fé e aguentar essa espera. E Deus não aparecia. E as aves em cima. E a Bíblia diz que o pôr do sol ainda não estava em grande escuridão, era só no crepúsculo.
caiu um profundo sono sobre Abraão e vieram sobre ele grande pavor e densas trevas. Se ainda era o crepúsculo, mas aconteceram densas trevas, então eram trevas espirituais e psicológicas. Abraão chegou ao limite e entrou em conflito. Esse é o Deus em quem eu confio, é o Deus cuja voz eu ouvi, é o Deus por causa de quem eu saí da terra da minha parentela, é o Deus por meio da palavra de quem eu estou esperando o cumprimento de promessas até agora, mas ele não me responde, não fala. Ele entrou em conflito. O medo tomou conta dele, avassalou o coração daquele homem. Ele entrou em crise, acredito que ele estava a ponto de surtar psicologicamente. Eu não quero aqui falar de medo e de outros condicionantes psicológicos, como alguém que entende esse assunto, porque eu não entendo, né? Até depois o pastor vai me dar uma bronca, vai dizer, não, o psicólogo aqui sou eu, você não entende nada disso, né? Eu muito mal entendo de alguma outra coisinha, então não quero entrar nisso. Eu quero falar do medo aqui, de outras condicionantes, do ponto de vista teológico, aplicação prática. Então o pastor, ao ouvir este sermão, me perdoe, pastor, se eu já estou cometendo alguma gafe aqui do ponto de vista da sua formação universitária, porque eu não tenho essa formação. Mas vou progredindo aqui no assunto. Quando Abraão chegou no limite, que estava a ponto de explodir, por causa do conflito muito grande, por um lado a confiança e o amor inquebrantáveis por Deus, e por outro lado uma necessidade de ter uma prova material de que a palavra de Deus iria se cumprir, e o medo ali no meio, agitando e tensionando as coisas, o homem estava num ponto crítico. Abraão chegou a um ponto crítico, por isso as trevas dominaram. Ele viu a noite da sua alma, assim como outros homens na Bíblia viram a noite da sua alma, assim como Jesus viu isso ao orar no jardim do Getsemane, assim como Jó viu isso também quando passou pelos pavores da provação que ele sofreu. E Abraão passando pela noite da sua alma, nessa crise tremenda, quando estava a ponto de explodir emocionalmente, eis que o Senhor volta a falar com ele. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, para você que está abrigando alguns temores na sua vida, para você que muitas vezes está deixando de atuar mais e melhor na obra do Senhor por causa de medos, uma coisa precisa ser dita. Deus pode levar você até o limite. Você pode dizer, não aguento mais, eu não suporto mais isso, eu estou para explodir de tanto medo, eu não aguento mais, parece que eu vou ter que desistir. Não, não desista, porque Deus é fiel e a palavra de Deus diz que Ele não permite que as nossas provações estejam acima das nossas forças. Se você acha que está no limite, é porque Deus já está pronto para lhe dar a vitória e livrar você disso. Confie na palavra do Senhor. E o Senhor, depois de passar o dia inteiro vendo aquele sofrimento, aquela angústia de Abraão, no crepúsculo, nas trevas da sua vida psicológica, Deus fala com ele, Abraão, agora você pode ter certeza de que a sua descendência vai ser peregrina. E aí Deus fala coisas e faz promessas relativas àquilo que Abraão tinha medo. Olha que coisa interessante, né? Veja só como Abraão abrigou no seu coração a necessidade do cumprimento da promessa de Deus. Ele já tinha vivido décadas com sua mulher sem ter filhos. Acredito que era um homem feliz, que se dava muito bem com a mulher, com seus parentes, mas Deus modificou a sua história fazendo a promessa dele ser uma bênção a todas as famílias da terra, dele ter descendência numerosa. Isso mudou o foco de Abraão. Abraão tirou o foco da sua felicidade pessoal, da sua felicidade familiar, do seu relacionamento com as pessoas e colocou o foco na obra que Deus tinha proposto. Mas não era uma obra que ele podia fazer sozinho, era uma obra que Deus tinha que fazer através dele. A razão pela qual ele não conseguindo fazer nada, ele não podendo atuar de maneira nenhuma, tudo quanto Abraão podia fazer era esperar, confiando em Deus. Será que chega um momento da sua vida, da minha vida, em que nós não podemos fazer mais nada para mudar as circunstâncias? E nós estamos sabendo, estamos percebendo que é necessário que alguma coisa aconteça, mas está fora do nosso alcance, para que aquilo que Deus prometeu na nossa vida tenha curso, aconteça finalmente, mas está fora, foge das minhas mãos, foge das suas mãos. É nessa hora que pode aparecer uma grande angústia na sua vida, é nessa hora que pode se elevar uma grande ansiedade e você se sentir como entrando num buraco existencial. E o medo vai tomar conta da sua vida se você não fizer alguma coisa.
Aqueles tempos de guerra, aquele tempo de trabalhos que Abraão teve e depois recebeu grandes vitórias da parte do Senhor, poderiam ter renovado essa confiança no Senhor e deixado o medo do lado, mas não é assim que acontece. Se nós não trabalhamos com o medo na nossa vida, não é simplesmente a fé que vai resolver o problema, porque, como eu disse, o medo corre em paralelo com a fé. Você pode confiar no Senhor, mas você tem que lidar com seus medos. O que é que Deus trouxe de concreto para Abraão, que queria uma prova material para poder eliminar o medo? Nada. Deus simplesmente renovou a promessa e trouxe novamente a palavra para ele. Amado irmão, amado ouvinte, a base da nossa fé está na palavra de Deus. Não adianta nós querermos mais alguma coisa do Senhor para perdermos o medo do que Deus tem nos proposto, acontecer ou não acontecer. A base da nossa fé está na palavra. Confie na palavra de Deus, mas para isso você tem que ler a palavra de Deus, você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que meditar na palavra de Deus, você tem que colocar a palavra de Deus como sendo o seu principal alimento. Mais importante do que o arroz, feijão, macarrão e carne é a palavra de Deus. Porque todos os outros alimentos físicos nós ingerimos e despedimos. A palavra de Deus não. A palavra de Deus nós ingerimos e ela transforma a nossa vida e permanece na nossa vida para sempre. Nós não jogamos fora. Abraão ia despencar se Deus não tivesse socorrido novamente. E aí Deus passou entre aqueles animais repartidos. A Bíblia diz que primeiro foi como um forno fumegante e depois uma tocha de fogo. Né? Duas figuras, que interessante. Talvez o forno fumegante, porque a expressão aqui no original hebraico dá a entender que era aquele forno no qual se coziam os tijolos antigamente, e soltando aquela fumaça toda. Pode ser que Deus esteja mostrando ali que existem provas ardorosas e que nós vamos sentir muito calor das provas difíceis, mas não ter medo, porque a chama, a tocha está atrás de nós, nos iluminando e nos apontando a direção. Talvez a gente passe pelo forno das provas e sinta medo. Quando o calor começar a cozinhar o tijolo, que somos nós, ou o vaso de barro, cozinhar um vaso para fazer um vaso resistente, entenda que é dessa maneira que Deus trabalha. Deus trabalha na nossa vida para que nós sejamos mais resistentes. Continuamos a ser tijolos ou vasos de barro, mas mais resistentes depois de passar na fornalha do Senhor, porque a luz do Senhor seguiu a fornalha naquela visão, iluminando. Então não tenha medo, não tenha medo. A prova vem, a dificuldade vem, o silêncio de Deus pode vir, você pode estar orando há muito tempo, há um ano talvez, e não estar ouvindo a resposta de Deus, mas Deus está olhando, você está passando pelo forno da provação, até fumaça está saindo, né? Mas a iluminação da tocha de Deus ainda está na sua vida, para você não perder o rumo. É hora de escuridão quando isso acontece. Quando Deus veio para passar entre aquelas metades de animais, era a hora da maior escuridão. Não havia luz da cidade, lamparina, não havia nada. Só a luz das estrelas. E a Bíblia diz que era grande a escuridão. E Deus iluminou. E com isso Ele renovou as esperanças daquele homem. Meu amado irmão, estamos caminhando para encerrar este sermão, mas eu preciso dizer o seguinte para você. Nós não estamos vivendo apenas o tempo das pandemias. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, em grande massa, a população da Terra, adotou a filosofia do pós-modernismo, em que o ser humano é o centro das atenções. Tudo é relativo. Aquilo que eu desejo é mais importante, a minha felicidade é mais importante, tudo justifica eu fazer para alcançar a minha felicidade. Eu não tenho referenciais, não tenho absolutos. Dizem até que cada um tem a sua verdade e a gente tem que evitar conflito entre as pessoas, porque a minha verdade pode ser diferente da sua verdade. Com isso as pessoas vão perdendo o compromisso com Deus, vão perdendo o referencial, mas a angústia não vai embora, pelo contrário, volta, e os temores vêm. E essas pessoas que vivem segundo essa filosofia pós-modernista não conseguem ver, não conseguem visualizar qual é a importância da sua vida, não conseguem ter perspectiva para o futuro espiritual, moral.
não sabem qual é o sentido da própria vida. Para que eu vim aqui? Por que eu vivo? Alguém se importa comigo? Existe alguém que está me olhando de algum lugar? Para onde eu vou? O que vai ser de mim depois da morte? As pessoas já não se preocupam mais com isso quando estão procurando apenas os próprios interesses. Mas a hora que você e eu colocamos a nossa cabeça no travesseiro, e que estamos só nós e o travesseiro, e que Deus está nos olhando na escuridão, porque Ele vê na escuridão, Ele vê o que se passa na sua mente e no seu coração, Ele conhece suas necessidades, seus medos, e aí quando você se confronta com a sua consciência, vem o medo. O pós-modernismo está tentando roubar esses sentimentos. Então nós estamos vivendo num tempo em que, mais do que nunca, é necessário nós aprendermos a lidar com estas coisas, a lidar com o medo, a afugentar tudo isso, porque senão nós vamos ser altamente improdutivos na obra do Senhor. As pessoas estão tendo medo até de evangelizar, porque os de fora estão mostrando que não sentem mais necessidade de Deus, apenas têm necessidade de satisfação própria. Nós estamos vendo a concorrência de igrejas que prometem mundos e fundos, que dizem que o nosso Deus é aquele Deus que dá tudo o que você pede e que você pode exigir dele. De onde vem essa ética? De onde vem essa filosofia, senão do pós-modernismo, em que você é o centro do universo e Deus tem que satisfazer os seus desejos? Mas não é assim. Mas se você quiser viver dessa maneira, com razão, depois você terminar de ouvir essa palavra, e se você parar para pensar nela, deixar a sua consciência lhe dizer algo, o medo vai tomar conta de você também, porque você não tem perspectiva de vida. Só é possível nós enfrentarmos o medo e sermos vitoriosos, não apenas ocasionalmente, circunstancialmente ou pontualmente, mas para sempre. Vencer o medo para todo sempre, se nós estivermos ligados com o Senhor através de Jesus Cristo. Esse é o caminho que Deus está nos oferecendo. E Ele deixou transparecer isso no pacto com Abraão, um sacrifício de sangue, em que Deus assinava embaixo dizendo: continue a confiar em mim, porque eu vou iluminar a sua vida, ainda que você esteja passando pelo forno da provação. Serve para você essa palavra, meu irmão? E finalizando, Deus diz para Abraão: quando você morrer, você vai em paz. E o plano eu vou executar. É como se Deus dissesse a Abraão, como se Deus dissesse para Abraão e para mim e para você: não fique preso a essas promessas materiais. Eu vou fazer tudo isso que eu prometi, mas o mais importante para você é depois que você morrer. Eu vou receber você em glória. E você vai viver em paz por toda a eternidade. E o medo não vai entrar onde você estiver. Amém? Deus abençoe, amado, em nome do Senhor Jesus. Me jogou? Passei muito tempo? Olhando lá 3h30.